Hey! Hi there! Hoje a gente tá aqui pra falar das melhores experiências que a gente viveu no nosso intercâmbio. Yes, eu acho que é o melhor tópico que a gente poderia conversar sobre, a gente vai falar hoje. Então a gente espera que você se divirta muito com as nossas histórias e que você possa também se inspirar. Ah, é verdade. Fazer intercâmbio é tudo de bom. Ai, que saudade! Miss it. Yes. Ok, Cami, então me diz, pra onde que foi o seu intercâmbio? Pois é, isso já dá uma história também. Na época que eu fui no intercâmbio, eu tava entre duas cidades. Eu tava entre Nova York e Londres. Só que daí eu fiz uma planilha, a louca das planilhas. Eu fiz uma planilha de comparativos entre as duas cidades, sobre valores, o valor da moeda, né, da currency. Coloquei tudo lá, a passagem de avião e tudo tal. No final das contas, Nova York saiu ganhando. So that's true. I've been in New York. I went to New York for my exchange program. Alright. Já foi diferente. Meu intercâmbio foi com 17 anos, meu primeiro intercâmbio. Much younger than me. Yes. E aí eu não tinha nada disso na cabeça de pesquisar, de ir atrás, de, né, ver as coisas. Right. Então eu fui pra onde minha mãe disse que eu ia ir. Por isso eu fui pra Londres, então. Vai pra Londres, Marina! Yes. Na verdade eu fui pra lá porque a minha Dinda, na época minha madrinha, tinha uma amiga que tinha trabalhado com ela já e que morava em Londres. E aí ela tinha um escritório na cidade onde eu moro e um escritório em Londres, ela morava lá. Que chique. Então a minha mãe conversou com ela pra ela fazer todos os arrangements da minha viagem. Então ela que viu a minha passagem, onde eu iria morar, a escola que eu ia estudar. Então foi por isso que eu fui pra Londres. Então, como vocês podem ver, as nossas experiências de intercâmbio são muito diferentes. Yes. Porque eu fui em 2017, ou seja, já tava meio velha, tá? Meu intercâmbio eu já tava meio velha. Tu acha? Mas mesmo assim, gente, sério, quando eu me vi sozinha Deu pânico. Não, sério mesmo, quando eu tava no avião, 11 horas de voo, gente, São Paulo, Nova York, eu pensei assim, meu Deus, começou a dar turbulência no avião. Vai cair. Um temporal. Eu pensei assim, meu Deus. Tá tudo errado. E eu pensava assim, meu Deus, como vai ser quando eu chegar lá na imigração? Será que vão me mandar de volta? Eu pensava isso, sabe? E aí eu me lembro que eu abri eu fechei o olho e disse assim, meu Deus, por que eu fui inventar de vir pra cá? E tipo, dava uns relâmpagos assim, sabe, do lado do avião. Meu Deus, Julia, por que tu veio aqui? Porque eu podia estar em casa essa hora, dormindo bem quietinha. Eu me lembro que eu pensava isso e eu tava gelada de medo. Que idade tu tinha, Cami? 2017? Olha, boa pergunta. Deixa eu ver. Eu acho que eu tava aí pelos meus 25, tá? Eu posso estar bem enganada das contas, mas 25, 24. Eu fui pra Londres em 2010, então não tinha nada de WhatsApp. A comunicação não era tão fácil. O Facebook, ele tava começando, eu até tinha Facebook, mas ninguém da minha família, ninguém dos meus amigos tinha ainda. A gente tinha Orkut no Brasil, não era que nem hoje, gente. Yes. Então, foi realmente, se pra ti foi pânico quando tu foi com 25, 26 anos. Quando eu fui, gente, foi desesperador, porque eu nunca tinha saído de perto da minha mãe. Tipo assim, no máximo pra dormir na casa de uma amiga no final de semana. E aí o máximo foi que eu comecei a me desesperar na viagem, sabe? Como tu disse, teve turbulência e tal. Pra mim foi muito cômico, porque o que aconteceu? Cômico agora, no caso, né? Agora, óbvio. Porque olha só, eu cheguei lá no aeroporto em Porto Alegre, né? Aí então peguei o voo de Porto Alegre e São Paulo. E nesse voo foi tudo maravilhoso. Foi ótimo. Sim, também, sim. Não, tirando que quando eu passei no raio-x lá, eles mandaram eu colocar minha tesoura de estimação, eu digo, né, no lixo. Daí eu já fiquei chateada ali, porque era uma tesoura que eu tinha no meu estojo. Eu sempre carrego o estojo junto, né, a professora faz dessas. Hoje eu não era professora ainda, mas eu gostava muito de carregar canetas, essas coisas, e tinha uma tesoura. Aí eu fiquei muito triste. Mas essa tu forçou, mas também era nova, né, gente? Era uma tesoura que tinha desde a minha segunda série, né. Mas mais um motivo pra ti, né? E era da Hello Kitty, ok. E aí, ok. E aí eu tava super preocupada sobre essa questão de tipo, eu vou pegar o voo sozinha, né? Ali, imagina. Quando eu tava em Porto Alegre, todo mundo falava, né, português. Eu, né, tava ainda no meu estado e tal. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que eu tinha que pegar o voo internacional, primeiro que no aeroporto já eu me perdi, porque o meu gate
trocou várias vezes, né, o meu portão de embarque. Então eu tive que ficar indo de um lado pro outro. E aí teve uma hora que trocou o terminal. Então eu tive que andar horrores, assim, sim. por aquelas esteiras longas e tal. E não tinha ninguém pedir informação para um senhor, para ele me ajudar. E ele respondeu assim: I'm sorry, I don't speak Portuguese. E aí ali já começou meu pânico com a língua inglesa, porque dali eu já pensei, pronto, se no Brasil eu não consigo falar inglês, pensa fora, sabe? E aí o meu voo de, sei lá, 13, 14 horas pro Reino Unido, pra Inglaterra, foi eu chorando, né? Me desvaindo em choro do lado da janela. E um casal do lado se beijando porque eles estavam em lua de mel. Então, trágico. Eu fico pensando, a aeromoça quando ela passava pelo banco, né? Porque são três cadeiras. Eu chorando e eles super felizes do meu lado. E aí eu ficava até com vergonha de pedir pra passar, pra ir pro banheiro. Mas eu acho que essa é a pior parte de viajar sozinha. Porque eu também, fui sozinha. Claro, já era mais velha, mas eu também era meio... sei lá, eu não tinha saído muito por aí, sabe? Então, foi meio estranho. E eu me lembro que eu olhava assim no avião, né? Enorme o avião pra Nova York, sabe? Eu olhava, parece que todo mundo tava com alguém. Só eu tava sozinha, sabe? E nunca tinha viajado nem de avião sozinha. Já tinha viajado de avião, mas nunca sozinha. Entende? Então, eu acho o que medo bateu. Eu acho que essa é uma parte muito importante do intercâmbio, porque ali que a gente se dá conta de que a gente vai estar sozinho. Porque até então, né? A gente tá com a família, né? Tá com os amigos. Então, é o primeiro momento em que tu se vê de fato sozinho, porque até então, tu imagina que tu vai estar. Mas ali cai na real, né? Exatamente, tu se toca, né? Tô sozinho, eu tenho que fazer tudo por mim. Ninguém vai fazer se eu não fizer. E tu vai ter que se garantir aqui. Porque essa foi uma das primeiras coisas, assim, no avião, naquela... Eu me lembro que eu dormia assim, Marina, tipo, cochilava um pouquinho e acordava. E assim, sabe? E às vezes eu tava sonhando e eu achava que aquilo era realidade. Eu sonhava que eu chegava, não tinha ninguém me esperando. Eu não conseguia ir pro lugar. Tipo, tive todos esses pesadelos. E dentre todas essas coisas que eu pensei, meu Deus, e se eu descobrir que eu não sei falar inglês? Eu já dava aula naquela época, tá? Tu já era teacher. Eu já era teacher, só que, tipo, de todos os meus medos, assim, irracionais, eu pensava, e se eu acho que sei falar inglês e não sei na verdade, sabe? E daí, isso, agora, né, a gente tá falando da parte de avião, mas isso me lembra de quando eu cheguei no aeroporto. Porque é um outro momento, né? Depois do perrengue do avião, tem o perrengue do aeroporto, né? E aí eu me lembro, a primeira coisa que eu me lembro foi que quando eu cheguei no JFK, que foi o aeroporto que eu pousei, em Nova York, já tinha dado uma treta lá, porque eu cheguei numa época que os Estados Unidos, tipo, principalmente ali a região de Nova York, tava tendo bastante tempestade de neve, então quase que o voo tinha sido cancelado. Só que daí o que aconteceu? Um dia antes, um avião tinha batido no aeroporto. Então ali tava meio complicado, então tipo assim, 1 hora a gente teve que ficar antes de descer do avião. E de novo, né? Todo mundo com alguém e eu lá. E aí eles começaram a distribuir aquele folhetinho que você tem que preencher pra imigração. Sim. Que é outra coisa. Só que daí o que aconteceu? Eu não tinha nenhuma caneta comigo. Aí eu tive que calçar a minha cara, né? E pedir a caneta, sabe? Né? Então, ali foi o primeiro momento. Mas imagina o desespero, né? 1 hora no avião ali, só pra aumentar a ansiedade, né? E como é que foi pra ti? Então, assim, no avião foi tranquilo, mas de fato quando eu cheguei, que eu fui passar pela imigração, aí sim eu tremi, chorei, porque como, né, enfim... Eu fui pra lá na época, eu fui sem nenhum celular. Não, mentira, fui com um celular que a secretária dessa moça que a minha mãe conhecia, que morava aqui, ela disse, eu fui ela tinha passado as férias anteriores lá. Ela disse, eu comprei esse celular, eu não uso mais, tu quer levar ele? O chip era celular de abrir cor-de-rosa, gente. E aí... era muito tendência. Só que eu cheguei com esse celular sem chip nenhum, né? Porque eu ia comprar quando eu chegasse lá, não tinha como comunicar à minha família que eu tinha chego. Só que olha só o que aconteceu. Eu, menor de idade, 17 anos, eu acho que até a assinatura do Papa pra eu poder entrar lá, né? Porque eu precisava de assinatura de juiz, um monte de coisa. E aí, quando eu cheguei, desembarquei, fui passar pela imigração, todo o meu voo eles me mandaram esperar numa salinha.
Só que já tinham me dito, se mandarem te esperar pra uma salinha, fazer exame de sangue, essas coisas, não é coisa boa. Not so E eu, good. meu Deus, me mandaram esperar numa salinha. Sentei naquela salinha e ninguém me dizia nada, né? Nossa, e eu tu lá, novinha. 1h e pouco e nada, e eu lá na salinha, 17 anos, e eu já comecei a desesperar, não tinha como falar com alguém, né? Ele tinha pedido, né? Ele já tinha me perguntado o que eu ia fazer pra me mostrar os documentos e tal. Até que, de repente, assim, do nada, ele me diz, agora tu pode ir. Aí eu disse, como assim agora eu posso ir? Não vai acontecer nada? Não, a gente só tava esperando. Esperando o quê? 1h e pouco esperando. Sim, é porque como tu é menor de idade e tu tem que ser pega por alguém aqui que vai ser teu responsável, a gente viu nos teus documentos quem era essa pessoa, né? Porque quando eu entreguei minha pasta com todos os documentos, a gente viu e a gente ligou pra ela. Só que ela tava presa no engarrafamento. Nossa, quando tu disse presa, achei que ela tava presa na cadeia. Não, ela tava presa no engarrafamento e a gente não podia te liberar antes dela chegar, assim. Mas eu pensei, poxa, vocês podiam ter me avisado, né? Que era isso que a gente tava esperando. Coitada da garota. Porque agora eu tô super aflita, né? Mas então foi isso, eu fiquei bem apavorada quando eu cheguei e aí eu tava com essa segurança do inglês também, porque eu tinha estudado já 5 anos de inglês antes, eu tinha estudado dos meus 12 até os 17 foi quando eu fui, e era assim, tipo, eu fui umas semanas depois do meu aniversário, então eu recém tinha feito 17. Então eu tava bem segura em relação ao meu inglês, eu nunca tinha falado inglês fora da escola que eu estudava, sabe? Então, e eu sempre tive muita vergonha. Eu digo que, tipo, nossa, foi um divisor de águas, assim, por conta disso. Foi, tipo, bater nas tuas costas e foi. Yes, porque eu não falava nem com meu pai e com a minha mãe, que não sabiam inglês, eu falava inglês, e aí eu tive que falar com pessoas estranhas que eu não conhecia. Eu posso te dizer que eu também, depois que eu viajei, assim, depois de todos esses perrengues, eu fiquei mais confiante, assim. Claro, eu não acho, assim, que eu sou, ai, meu Deus, eu sou a melhor. Right? Porque ninguém é, ok? Yes. Não existe essa coisa de... Não. Né? Right? Mas tu falou do celular e aconteceu a mesma coisa comigo. A minha mãe, né, sempre foi bem super protetora. E ela é até hoje, que eu tenho 30 anos. Mãe, te amo. E eu me lembro que ela tava, tipo, ela nem dormiu. A minha mãe me contou, tem isso também, a minha mãe me contou que até eles me deixarem no aeroporto, irem pra casa e ela não conseguia dormir. Ela começou a faxinar a casa e não parou de faxinar a casa. Até te chegar. Porque ela tava muito nervosa. Certo. E de noite ela não dormiu nada, porque eu viajei durante a noite, né? E aí, eu também fui com essa ideia, fui com o celular, mas eu pensei, eu nem ativei o negócio internacional, nada. Eu pensei, quando eu chegar lá, eu compro um chip e era isso, né? Yes. Eu pensei, eu vou comprar no aeroporto, vai dar tudo certo, né? Uma ingenuidade. Só que daí o que aconteceu? De novo me deu aquela sensação horrível, sabe? Porque daí todo mundo lá falando no celular, ligando pras pessoas, eu cheguei e eu me senti que nem com aquela música triste do Chaves, sabe? Exatamente assim, eu já tinha falado do Titanic. O Titanic afundou. Não, a música triste do Chaves, todo mundo ligando e eu não tinha como ligar pra minha mãe. E pior ainda, gente, não confie em Wi-Fi de aeroporto. Porque o lugar que eu cheguei, né, tipo, o JFK tem Wi-Fi e tem Wi-Fi bom. Mas no lugar onde eu estava, o Wi-Fi não funcionava. E aí, gente, sério, eu tava quase pedindo para estranhos me emprestar o celular pra avisar minha mãe. Pra avisar minha mãe que eu cheguei, porque eu sabia que a minha mãe compartilha teu trajeto comigo. E daí eu me lembro que a minha mãe, ela ficou mais tranquila porque ela viu que o meu avião tinha chegado, porque ela acompanhou pelo site do aeroporto e tal. Só que aí ela ficou preocupada porque ela viu que o avião chegou e eu não ligava. Sim. Ela ficou desesperada. E aí, mais um perrengue. Passei da imigração, né? A imigração foi... Olha, eu fiquei tão feliz porque eu dei sorte porque o agente da imigração, ele era um senhor muito simpático. Que bom. E é estranho, porque nos Estados Unidos, eu não sei como é no Reino Unido, eles eram muito sérios e assim, eles chegavam até a ser meio rudes assim com as pessoas, sabe? Que nem se a gente fosse, sei lá, uma manada de alguma coisa. E aí eu cheguei lá, falei pro cara, né? E aí ele fez só, tipo, ele perguntou por que eu tinha ido, por que eu tava indo fazer. What's the purpose of your visit? Exatamente essa pergunta. Yes. E aí eu disse pra ele, I'm here because I want to study English. Aí ele disse assim, but why do you want to study English? Your English is very good. E eu tava assim,
repente. Não, ali já foi uma injeção, né? Na minha moral. Diferente de quando eu fui pros Estados Unidos e passei por um perrengue, mas eu vou contar isso num podcast, em um outro vídeo. No podcast, that's comentem, right. inclusive. E aí eu fiquei, né, gente, mas eu disse pra ele, I am an English teacher, want to study, blá, blá, blá. E ele disse, so that's right, very good. He said like, enjoy your stay. Something like this. E aí eu, ufa. Naquela hora assim, Yes. E aí eu fui só pra terminar, pro perrengue final, que foi quando eu cheguei na parte do baggage claim. Gente, sério, de novo, música do Chaves aqui de novo. Porque eu cheguei lá pra pegar minha baggage, né, enfim. E daí todo mundo pegava a sua e ia embora. E a minha não chegava. A minha não chegava, pensando que toda, claro, eu tinha minha bagagem de mão, né, e tinha uma coisa extra, mas eu pensava em todas as minhas coisas na mala, sabe? Meus casacos, etc. E uma tristeza, assim, infinita. E aí, gente, olha, tá certo, eu já era velha, mas assim, eu me orgulho de mim mesmo até hoje. Porque assim, eu me lembro que eu fui falar com um policial. Porque eu queria saber, né, enfim, por que a minha bagagem não chegava. Eu esperei, 40 minutos e não chegava a bagagem. Aí eu cheguei assim, bem humilde. E eu me lembro até hoje que eu chamei ele, eu disse, excuse me. Que lindo. Que orgulho. Tipo assim, eu não só peguei no braço, moço. Eu disse, excuse me, officer. Eu falei isso, né, gente, assistir filme é bom, viu? Excuse me, officer. E aí ele disse, yes. Bem assim, bem simpático. Um homem lindo, assim, bem alto. Yes, that's right. Man. E aí ele falou assim, E aí eu perguntei pra ele me explicou que era porque tinha chegado ao mesmo tempo 2 aviões do Brasil e mais um de Buenos Aires ainda. Então era por isso. Ai, daqui a pouco, mais um pouquinho, apareceu minha bagagem. Ai, que felicidade. Yes. E aí foi isso. Frio pra caramba. Óbvio, quando eu cheguei, né, 1h15 mais ou menos depois, fui pra esteira, só tinha a minha mala. Como? Destruída. A minha mala não For real? Yes. A minha mala, ela tava, destroyed. Não funcionava, eu tive que carregar ela, e era uma mala enorme. E aí eu lembro que pra voltar eu tive que comprar uma outra mala, porque a minha não tinha condições, assim, de voltar. Mas, sim, eu acho que depois desse perrengue de chegar lá, o meu perrengue more da viagem toda, dentre todos que tiveram, de todo o meu intercâmbio. Então, nessas 2 primeiras semanas eu simplesmente travei. E aí vem a parte mais trágica. Isso foi a primeira história, mas a gente vai fazer um podcast sobre perrengues durante a estadia fora do Brasil. A gente contou até agora... Perrengues do trajeto. Até chegar. Isso, como foi nessa questão de escolher o lugar, quem escolheu, pra onde que cada uma foi. E comentem aqui nesse vídeo se vocês querem ouvir o restante dessas histórias, porque eu tenho histórias sobre pedido de casamento, gente, um quase sequestro. A Marina podia ser uma princesa hoje em dia, quem sabe? Gente, até com esse presidiário eu morei. Me conta, foi com o Harry? Não, né? O príncipe era o Harry? Eu queria Foi muito. o Harry que te pediu em casamento? Não posso contar, gente. Ai, gente, mas... Até porque eu tive que... Não, me fizeram assinar, dizendo que eu não contaria a história. Não foi isso. Mas teve pedido de casamento. A gente tem muitas outras histórias pra contar, mas a gente vai fazer isso no podcast. Que é melhor, funciona mais legal, tem mais tempo, então... Fica ligado no nosso podcast que vamos sair um episódio com os nossos outros perrengues durante o intercâmbio. Aproveita e comenta aqui também, além de fazer suas perguntas sobre os nossos intercâmbios, se você já teve a oportunidade de fazer o intercâmbio e como que foi esse processo de escolher o lugar, pra onde que você foi, a gente vai ficar bem feliz em saber. Ou também quais as dúvidas que vocês têm, né? Já que a gente tá contando as nossas experiências como marinheiras de primeira viagem. Hoje eu me sinto vacinada pra ir no aeroporto, pegar e tal. Mas foi assustador aquela vez. Yes. Well, see you soon then. Thank you. Bye.